bom dia para vocês, uma boa quarta-feira, bom dia, que Deus dê um bom dia de trabalho para vocês, que Deus proteja vocês nesse dia, né? Que seja um dia tranquilo, a ida de vocês, a vinda de vocês para casa e que ocorra tudo normal, né? E vou soltar para vocês o sonho que o Senhor me concedeu do arrebatamento, né? E vocês me desculpem, garganta. E vou soltar esse sonho para vocês. Junto com esse sonho, eu vou soltar as Santas Escrituras para confirmar o sonho. E também, antes de eu soltar o sonho, eu vou soltar as Santas Escrituras para que eu possa soltar os sonhos, né? Ó, é Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É Jeremias 23, versículo 28. Apocalipse 22 e o versículo 16. Eu, Jesus, eu envio o meu anjo para vós testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É assim que está escrito nesse versículo. Apocalipse 22 e o versículo 16. Dá uma olhadinha lá. Que Jesus diz, eu, Jesus, eu envio o meu anjo. Então é o Senhor que enviou para poder a gente falar essas coisas nas igrejas, né? Eu, Jesus, eu envio o meu anjo para vós testificar essas coisas nas igrejas. Agora eu vou soltar o sonho para vocês. Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando numa casa durante a parte da de manhã. E eu passava o período da de manhã trabalhando, né? Vocês me desculpem. Eu passava o período da de manhã trabalhando. Trabalhava até meio-dia. Meio-dia eu ia almoçar. Tudo que eu ia almoçar, quando eu voltava, eu já tinha perdido o horário do trabalho. Eu já tinha chegado de tardezinha no trabalho. Eu fui só experimentar a roupa. Eu vi que deu. Aí essa parte do sonho já passou para a parte da noite. Eu já venho de alguma congregação do Senhor, não sei de qual, eu venho de uma congregação do Senhor. E nesse dia que eu venho na congregação do Senhor, era um dia festivo. Era um dia de festa e atrás de mim vinha carro, vinha moto. E na minha frente apareceu um cavaleiro. Um homem no cavalo, ele vinha na velocidade medonha. E eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão, guerreando com um homem que vinha atrás de mim. Nessa hora que ele estava guerreando com esse homem, né? Eu cheguei lá, né? Eu cheguei lá, chamei ele, nós fomos para um canto. No canto que nós chegamos, ele começou a beber. E ele começou a beber. E sei que ele bebeu um pouquinho, né? E eu cheguei e disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar aqui ele pode voltar lá para aquele canto que ele tava guerreando. Aí eu peguei e disse assim, não, eu peguei e coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele numa pedra em cima, coloquei ele numa pedra em cima, na frente da minha casa, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. No momento que eu coloquei lá sentado nessa pedra, glória a Deus, eu coloquei, ele tombou. Na hora que ele tombou, eu disse assim, vixe, ele vai cair, vai se machucar. Aí eu peguei, me sentei do lado dele, eu me acordei. Esse homem é o Senhor. E eu vou ler as Santas Escrituras para que abra os olhos de vocês, tá bom? Bora para Apocalipse, para identificar esse cavaleiro e também por que ele estava brigando, né? Porque quando Deus dá o sonho, Deus não dá só o sonho não. Deus dá o sonho, ainda dá o significado para que as pessoas entendam, né? Daniel, eu li a passagem, foi de Daniel. Eu li a passagem de Daniel. E o Daniel interpreta. Deus dava as visões a ele, a visão também de outra pessoa. E ele interpretava os sonhos. Para você ver como é que é o nosso Deus, né? Apocalipse 19 e o versículo 11. Ó, o cavaleiro no cavalo branco. E o versículo agora, esse é o título, né? Ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
e o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Você está vendo? Essa pessoa que vinha no cavalo era o Senhor. E algo que eu vou dizer para vocês que eu me esqueci de soltar. A cor do corpo dele não era da cor do nosso corpo, não. Era completamente diferente a cor do corpo deles. É a cor do corpo de pessoas celestiais. Ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Por isso que ele estava guerreando. Por isso que ele veio no cavalo voado e ele estava guerreando com aquele homem que vinha atrás de mim, né? Então, aí vocês já entenderam o versículo e você já sabe que aquele homem é o Senhor. Mesmo, mas por que o Senhor bebeu? Eu vou explicar para vocês também por que o Senhor bebeu. Bora para Santas Escrituras? Tá aqui, vou ler para vocês. Por que o Senhor bebeu, Meire? Vou ler para vocês, ó. É Lucas 22 e o versículo 15 até o versículo 18. Esse versículo explica tanta coisa para vocês, mas tanta da coisa mesmo. Ó, e disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Antes de Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, o Senhor desejou muito comer a Páscoa com os 12 apóstolos dele, entendeu? Ó, continuando o versículo, a última vez que o Senhor ceou a mesa foi com os 12 discípulos dele, a última vez aqui na face da terra. E o Senhor, por esses versículos que eu vou ler para vocês, vocês vão entender que o Senhor está esse tempo inteiro sem cear. Ó, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Você está vendo? O Senhor disse que ele não ia comer mais até que ela se cumprisse no reino do céu. Então, como é que ela vai se cumprir? Quando o Senhor vir buscar nós na face da terra. O Senhor disse que ia nos sentar à mesa, ia cear conosco, entendeu? E ia nos servir, né? Então, ó, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Por isso que ele veio no cavalo e ele pelejou pela sua igreja, levou e sentou nós à mesa. E ele ceou, entendeu? Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Você está vendo? O Senhor fez o que? O Senhor bebeu do cálice. O vinho, o Senhor bebeu do vinho. Antes de padecer por nós. E depois, ele chegou e disse assim, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. É isso que a gente faz todo mês. Nós ceamos, que é o vinho, e o quê? E comemos do pão, que é o corpo do Senhor. Todos os meses nós fazemos isso. E o Senhor, no versículo 18, o Senhor está dizendo que ele só vai voltar a sentar à mesa para cear conosco quando ele tirar o reino dele da face da terra. Ó. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino do céu. Você está vendo? Até que ele tire o que ele estabeleceu na face da terra, o reino dele. O Senhor, quando o Senhor padeceu por nós, o Senhor estabeleceu o reino dele na face da terra. Então, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Por isso que o Senhor sentou à mesa e o Senhor ceou, entendeu? Por isso, e o Senhor, muitas pessoas pensam, o Senhor não vai beber, não. Por que você não vai beber? Qual o motivo que tem dele não sentar à mesa e não tomar o vinho que ele mesmo produz? As pessoas, porque eu fiquei assim, né? Uma irmã que quis humilhar o Senhor, entendeu? Porque o Senhor ia sentar à mesa e ia cear conosco. A Santa Escritura fala que os discípulos do Senhor, ele bebia, ele ceava, não é bebia, ceava, entendeu? E muitos ceava e até exagerava, entendeu? Por isso que o Senhor mandou as pessoas ter moderna, porque as pessoas não sabem nem o que fazem, né? Então, mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Lê a Santa Escritura que vocês vão entender. Aí
Aí o Senhor vai levar nós da terra. Ah, o Senhor não vai sentar à mesa conosco. O Senhor não vai cear. O Senhor vai servir. Vai só nos servir, vai ficar nos olhando. O Senhor não é nosso empregado, não. O Senhor é nosso rei. O Senhor, ele é digno de se sentar à mesa, primeiro do que nós. E nós servimos a ele. O Senhor é digno, entendeu? Mas o que? Ele vai cumprir o que ele disse. Ele vai sentar nós à mesa e ele vai nos servir, como ele falou. Mas o Senhor tem todo o direito de se sentar à mesa, ficar bem à vontade pelo tempo enorme que ele passou trabalhando por nós. Nós que deveríamos fazer isso por ele, entendeu? Mas entreguei a mensagem para vocês. É porque o nosso Deus, ele é um Deus muito maravilhoso, ele é um rei grandioso, único, fiel, justo e verdadeiro. Não estou desfazendo as coisas de Deus, não, jamais. Eu estou dizendo que o que ele fez, o que ele falou, que ia sentar nós à mesa, ia servir nós, ele vai fazer. Se ele fez aqui na terra, por que ele não vai fazer no céu? Se está escrito, ele vai fazer. Mas o Senhor também, ele vai sentar à mesa, o Senhor vai ser conosco, entendeu? Muitas pessoas botam só o Senhor servindo, como se... Claro que o Senhor nos serve, claro, não digo, não jamais vou tirar, porque o Senhor, ele é o que? Um Deus muito maravilhoso, ele é um rei muito grandioso, mas o Senhor também, esse tempo inteiro ele trabalhando, ele merece também um bom repouso, um bom descanso, né? Assim, de sentar à mesa, de cear conosco, entendeu? Eu vou ler só uma pequena passagem. É Isaías para vocês verem o trabalho do Senhor aqui na face da terra. Porque tem pessoas que acham que o Senhor, Jesus morreu, foi para o céu. E o Consolador, vocês acham que quem está trabalhando? O Consolador trabalha por nós aqui na face da terra. É Isaías, já passei até demais. Eu vou ler para vocês uma passagem aqui. Foi mesmo em cima. Agora eu vou só soltar para vocês sobre a alma do Senhor. Vocês prestem atenção que eu vou ler para vocês agora. O Senhor esse tempo inteiro trabalhando por nós. O tempo inteiro trabalhando por nós. O Consolador, o Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor. Merecedor de toda a honra, de toda a glória. O Senhor dos exércitos de anjos. Glória a Deus. Eu vou ler para vocês Isaías 53. Eu vou ler para vocês o versículo 11, para vocês verem. Trabalhando direto, o Senhor. E ele virá, e ele verá, ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma. Você está vendo? Vocês me desculpem por eu ter mexido no telefone. Ele virá o fruto ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você está vendo? Consolador, com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muito, porque a iniquidade deles levara sobre si. Por isso lhe dará a parte da... Por isso lhe dará a parte de muitos. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte. Você está vendo? O Senhor derramou a sua alma. A sua alma foi o sangue dele todinho por nós. Jesus não derramou não a alma dele todinho. A alma, glória a Deus, é o sangue. É só vocês lerem esse versículo, vocês vão entender,
portanto, derramou a sua alma na morte e foi cortado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e foi pecado e levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Não foi isso que Jesus fez não, lá na cruz do Calvário? Primeiro Jesus fez o quê? Jesus, quando tirar a igreja dele da terra, ele vai ver o trabalho que ele fez durante esse tempo inteiro pela igreja de Deus na face da terra, né? E o que foi que ele fez? Ele, na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue todinho, a sua alma, porque ele derramou por nós, né? Para nos resgatar, para nos dar chance, oportunidade de um novo recomeço, né? Cujo inimigo é doido para tirar isso de nós. Então, a luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta da gente é contra o quê? Contra as potestades. É contra ela. A luta da gente é contra eles. Entendeu? Eu vou repetir mais uma vez esse versículo. É o versículo 12, ele é grande, mas eu vou ler novamente para vocês, para que vocês compreendam. Por isso lhe dará a parte de muitos. É importante. E como os poderosos repartirá ele o despojo. E foi cortado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muito e intercedeu pelos transgressores. Jesus lá na cruz do Calvário, ele sofrendo. O que ele estava fazendo com eles? Jesus intercedendo por eles. Então, para você ver, né? Que nós temos, por isso que Jesus manda nós sermos igualzinho a ele, seguir os mesmos caminho dele. É as pessoas fazendo mal a nós, fazendo assim, né? E a gente tem que interceder, a gente tem que clamar por essas pessoas, né? A mesma coisa que o Senhor fez. Como é que a gente podemos fazer isso? Dobrando nosso joelho e orando, clamando a Deus por essas pessoas, entendeu? Para que Deus tenha misericórdia delas, para que Deus resgate, para que Deus os salve. Entreguei pra vocês, agora eu vou para o outro sonho, tá bom? Vocês me desculpem a garganta. Olha, eu sonhei que eu era num canto, e era um dia festivo, era um dia de festa, de animação, eu tava num canto. E nesse canto que eu tava parada em pé, aí eu olhando pra minha frente, apareceu várias espadas, e cada espada tinha um símbolo do seu país. Cada espada tinha um símbolo do seu país. E era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro, e elas se enfrentavam assim, ó. Elas se enfrentavam com a ira, um ódio tão grande, chega a zunir a zoada das espadas nos meus ouvidos. E na hora que estava acontecendo isso, né, eu vi claramente, em cada cabo de espada tinha um símbolo dos seus países. E eu vi claramente o símbolo do Brasil e o símbolo dos Estados Unidos. Assim, a bandeira assim, a espada uma pertinho da outra, como símbolo dos seus países. Então, e era carreira medonha de espada e ele estava mesmo no centro. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? E eu quando eu vi isso, eu saí alarmando. Saí falando pra um, saí falando pra outro. Saí alarmando, ninguém me deu ouvido. Ninguém quis me ouvir. E eu cheguei para o meu filho, né, o meu filho mais velho, eu cheguei assim para ele, né, olha, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma guerra, vai acontecer por causa que eu vi umas espadas, e meu filho também não me dava ouvido, e tudo que ele não me dava ouvido, né, glória a Deus, eu saí alarmando, conversando para um, conversando para outro, falando para um, falando para outro, e tudo que eu saía falando, as pessoas não davam ouvido de maneira nenhuma, e eu me acordei.
E eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que eu já tinha visto, o Senhor tinha me mostrado no céu, eu no pé da minha porta. Eu não sei se era de manhã ou se era de tarde, eu tava no pé da minha porta e eu vi. Jesus me mostrou uns carros em formato de carro de guerra. As nuvens em formato de carro de guerra. E o Senhor me mostrou essas nuvens em formato de carro de guerra, assim, claramente assim no céu, e eu não entendi. Eu olhei e achei assim, e eu peguei e guardei, eu não falei nada, fiquei calada. Como eu fiquei calada, o Senhor me mostrou pra mim sonho, que é pra me soltar pra vocês, entendeu? Mas Jesus já tinha me mostrado, eu lá no pé da minha porta. Quando eu tava na cozinha, não sei se eu tava fazendo almoço, alguma coisa. Quando eu cheguei lá na sala, eu vi. Eu olhei pro céu e eu vi as nuvens em formato de carro de guerra. Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Olha, alerta, o Brasil ele vai entrar em guerra, não só o Brasil, como também o Estados Unidos. Então, o país do Trump, né? Do Trump, né? Quase que eu não sei falar o nome dele, desse presidente, né? Que ele até defende o Bolsonaro, né? Então, não tenho contra nenhum, não tenho contra nada, a ninguém. Mas eu acho engraçada a parte que ele defende o Bolsonaro. Eu também não jamais vou ignorar, né? Deus conhece o coração de todos nós, são do nosso pensamento, também são das nossas atitudes. Deus está no controle de todas as coisas. Mas algo eu vou dizer pra vocês. Essas bandeiras, elas se enfrentando, vocês podem ter certeza que vai ser uma guerra terrível. E algo que eu vou dizer a vocês. E o Brasil tá no meio. E junto com ele vai estar o que? A bandeira que eu vi foi a bandeira do país do Trump, né? Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Vai ter uma grande guerra e os países vão se enfrentar. Vigiai, porque o Senhor alerta antes de acontecer. Para quando acontecer, vocês verem que o Senhor levantou uma pessoa para falar com vocês antes, né? E vigiai que Jesus está voltando. Vai ser aberto agora o sexto selo. Vai ser aberto agora o sexto selo. Vai vir o primeiro ai sobre a face da terra. E o primeiro ai não vai ser bom, não. Vai ser terrível. Então, é o sinal da vinda do Senhor. Depois desse primeiro ai, que vai ser o sexto selo, ainda tem 2 ai para ser aberto. E eu vou ler ele para vocês agora por causa desse sonho que eu soltei para vocês. Bora? É em Apocalipse. Vigiai, igreja do Senhor, vigiai para que vocês não passem por isso. Arrependei-vos. Eu sou crente, eu não preciso de me arrepender. Eu sou crente, eu sou santo, eu sou salvo. Não, não é assim que funcionam as coisas, não. Todo dia nós precisamos de se arrepender, todo dia nós precisamos de pedir perdão ao Senhor, precisamos de pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Só em a gente pensar tal coisa que nós não precisamos se arrepender, nós já estamos pecando. Por quê? Porque nós ainda estamos na carne. Se nós não estivéssemos na carne, nós não estávamos com pecado. Nós estávamos lá no céu juntinho com ele. Como nós estamos nesse corpo, presos a esse corpo, nós ainda estamos em pecado. Então a gente pode pecar pelos olhos, a gente pode pecar na mente. O Senhor disse que só em a gente pensar, a gente já pecou. Avalista a gente, né, os olhos da gente, né? Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Bora pro livro do Apocalipse para me soltar. Vigiai. Tem muito povo que tá na igreja, mas ainda estão no caminho largo. Você sai do caminho largo, Jesus está voltando. Jesus está voltando, não é tempo de vocês estarem quando a igreja entra, não. É tempo de vocês começarem a vigiar e se encher do azeite do Senhor. Se enche, não seja igual as virgens loucas, não. Elas estão apagadas dentro da igreja. Se enche do azeite, que é a palavra de Deus. Bora para Apocalipse? Eu vou soltar pra vocês. Chega a me dar até uma agonia. Até quando só em olhar pro versículo eu racei, né? Chega a dar agonia. Mas eu gosto de ler pra vocês. Apocalipse. Apocalipse o que, mesmo? Apocalipse. Apocalipse 12. Apocalipse 9. E o versículo 12. Ó. Preste atenção o que estava acontecendo na terra. Na vinda do Senhor. Ó. Passado é já um ai. Então, um ai é do sexto selo. O primeiro ai para a face da terra. Escuta o que eu tô lendo para vocês no livro do Apocalipse. Ó, passado é o primeiro ai, que é a vinda do Senhor. O primeiro ai vai ser terrível. Ó, eis que depois disso vem ainda 2 ai.
Depois do primeiro aito que vai acontecer, ainda tem mais 2 aitos para ser acontecido aqui na face da terra. E é justamente essa guerra que vai acontecer. Essa guerra que vai acontecer agora. Que o Senhor me mostrou essas espadas. O Senhor me mostrou essas espadas. Eu tenho quase certeza que não é para agora, não. É para depois da vinda do Senhor. Porque para depois da vinda do Senhor ainda vem o quê? 2 ai. Esse aqui vai ser o primeiro ai. O que é o primeiro ai? Eu vou ler para vocês no livro do Apocalipse. O primeiro ai, eu vou ler para vocês, ó. Apocalipse 6 e o versículo 12. Olha o primeiro ai. Para vocês verem, eu vou deixar aqui para vocês, ó. É porque as pessoas não dão crédito no que está escrito, mas vocês sabem que tudo isso acontece. Quando está acontecendo, já se lembra logo do livro do Apocalipse. Então, ó, esse 6º selo aqui que vai ser aberto vai ser mundial. O 6º selo sendo aberto vai acontecer mundial, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo? O 6º selo sendo aberto, ele viu um grande tremor de terra. Ó. E o sol tornou-se negro, como um saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Vocês veem que eu sempre leio lá em Mateus 24, versículo 29. Os mesmos detalhes do versículo aqui de Apocalipse tem lá em Mateus. Mateus 24 e o versículo 29. As mesmas coisas do 6º selo sendo aberto é o que está escrito, o sinal da vinda do Senhor. Vocês prestem atenção. Eu estou soltando tudo direitinho para vocês, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Em Mateus está a mesma coisa, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. Lá em Mateus também está falando a mesma coisa. Ai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso aqui vai ser no 6º selo. Você está vendo? As ilhas, elas vão se mudar de canto. Não só as ilhas. Os montes também. Todo, ele está dizendo aqui, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então, todos os montes e ilhas vão ser removidos do seu lugar. Já parou para pensar? O 6º selo sendo aberto, o que vai acontecer? Pois então, eu já estou meditando. Entendeu? É só você ler e meditar. Por quê? Porque todos os montes vão ser removidos do seu lugar. E todas as ilhas serão removidas do seu lugar. Para pensar um pouquinho, medita. Então, ó. E os... deixa eu continuar aqui, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos e todos os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam na caverna e na rocha das cavernas. Você está vendo? Essas pessoas vão procurar refúgio, esconderijo. Ó. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você está vendo? Essas pessoas estão contemplando Jesus de Nazaré sentado sobre o trono dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E pedindo para se esconder, pedindo para que as montanhas caia sobre ele. Por que eles vão pedir para as montanhas cair sobre ele? Estão pedindo a morte. Ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá fugir desse dia da ira do Senhor? Quem poderá fugir? Quem?
Olha, a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Sobre a guerra, eu não sei quando é que essa guerra vai acontecer, mas a mensagem do Senhor foi bastante assim, o sonho e as mensagens que eu citei para vocês das Santas Escrituras, tá tudo no controle do nosso Senhor, mas o Senhor adverte antes de acontecer. O Senhor disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, Noé estava com vocês, pregando, chamando vocês ao arrependimento. E aquele povo do dilúvio, ninguém quis escutar Noé. Muito pelo contrário, criticava, zombava, humilhava, entendeu? Ninguém queria dar ouvido. Mas no dia do acontecimento, as pessoas correram para Noé. Noé abre, nós a porta, nós cremos. O povo já estava morrendo, o povo estava perecendo. Correram para onde? Correram para a arca. Pedir ajuda, pedir socorro. Antes eles estavam blasfemando, pisando em cima do que o Senhor tinha mandado para eles escutar. Mas a mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue, né? Ó, eu vou ler para vocês essa passagem. Ó. Eu vou ler para vocês que Jesus deixou escrito que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, por quê? Porque ia estar alguém com vocês. Igualmente na passagem de Noé. Noé estava lá chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos. Vai vindo um grande dilúvio. A Meriane está dizendo assim, arrependei-vos. Está vindo Jesus, está sendo aberto, vai ser aberto o sexto selo. Arrependei-vos das idolatria, o povo católico. Arrependei-vos, evangélico, da vaidade. Voltai para o caminho do Senhor, que é o caminho estreito. Sair do caminho largo. Entendeu? E o povo, né? Uns fica assim, outros fica meio assim, mas a mensagem do Senhor está sendo entregue para você. Lembrai do tempo do dilúvio, é isso que o Senhor deixou escrito. O Senhor ainda diz que a vinda dele será igual nesse dia. Por que igual nesse dia? Porque tem alguém com vocês, chamando vocês ao arrependimento. E eu ainda vou continuar, não vou parar ainda não. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou soltar ele todinho para vocês. Ó, medita nos versículos que eu vou soltar para vocês. É Jesus falando comigo, falando com vocês. Ó, quando eu li esse versículo, eu abri logo os meus olhos e fiquei com os ouvidos bastante atentos. Ó, primeiro eu vou ler o versículo 25 para vocês meditar, ó. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus foi reprovado por aquela geração que o Senhor estava em Israel. O povo de Israel não aceita. O Senhor veio para aquele povo, mas aquele povo não quiseram, não aceitaram, como tem até no dia de hoje, tem pessoas que rejeitam a própria salvação da sua alma. O povo de Israel, vocês rejeitam o próprio Deus que estava no meio de vocês, como Jesus disse. Vocês não creem não que o Pai e eu somos um? Então, sempre foi Deus, desde a fundação do mundo, desde o primeiro homem, Adão, sempre foi Deus, sempre será Deus. Entendeu? Ele que iniciou e ele é o último. Entendeu? Ele é o primeiro Adão, ele é o último Adão. Se vocês meditar nas Santas Escrituras. Entendeu? Ó. E como aconteceu... Aí vocês vão dizer assim, mas como é que ele é o primeiro Adão? Se sendo Deus, ele pecou. Preste atenção. Lê o livro de Gênesis que vocês vão entender. Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus, quando fez o homem, Deus não tá. Deus, quando ele fez o homem, Gênesis, primeiro de Gênesis, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E depois disso, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E ele fez o homem e a mulher. Depois disso, ele fez Adão, entendeu? Veio que o Adão ele é completamente diferente do primeiro que ele fez lá, né? Então, aí quando ele fez, ele já não ficou sendo só mais... Ele era Deus, ele não ficou sendo mais Deus. Ele ficou sendo Senhor Deus. Ah, pegou o nome de dois, pegou o nome de Senhor, pegou o nome de Deus. Jesus é conhecido como o quê? Como Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Deuses, entendeu? É só vocês lerem as Santas Escrituras. Com amor, com carinho, que o Senhor explica tudo a nós. Ó, lê. E ele ainda casou. Ele disse assim, ó. Ele uniu Adão e Eva lá, né? No primeiro versículo. Gênesis primeiro, ele uniu. Ele chegou, uniu e ainda disse assim. Deus abençoou, porque eu tenho uma dificuldade tão grande de falar as coisas para vocês se eu não estiver lendo.
Ele uniu e abençoou e disse assim, crescer e multiplicar e povoar a terra, entendeu? Aí dá pra vocês entenderem. Só nesse versículo dá pra vocês entenderem que o Senhor fez e casou. Como é que ele vai mandar encher, deixa eu ler pra vocês, num instante eu vou voltar já pra cá novamente. Eu vou já voltar pra cá novamente, tá bom? Pra me continuar com vocês. É porque eu gosto de ler, eu gosto de falar pra vocês, mas eu lendo. Para que não haja... Tô pegando aqui as folhas. Para que não haja incredulidade. Ó. Gênesis 1. E o versículo 27 e o versículo 28. O que eu tava falando pra vocês era o versículo 28, que é o que eu vou ler, ó. Mas vou ler do 27 pra vocês verem que foi do início que eu comecei falando pra vocês desse versículo, ó. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou, você está vendo? Ele só tem o nome de Deus aqui. Só Deus, só Deus. Quando ele criou o homem e a mulher, aí ele já passa a ser Senhor, ó. Ó. E Deus os abençoou. Depois que Deus criou o homem e a mulher, Deus abençoou. E Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar e sobre toda a árvore do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Entreguei para vocês, você está vendo? O Senhor casou, o Senhor fez o homem e a mulher lá, né? E o Senhor casou. Agora eu vou continuar aqui, ó. Aí passando por Gênesis 2, aí já vem para a parte de quê? Já vem a parte de Adão. Que Deus formou primeiro foi Adão e deu a ordenança a ele. Não peca. E Adão não pecou. Tem escrito nas escrituras que ele não pecou. Quem pecou foi ela, né? A serpente, a maligna, enganou ela, né? E ela caiu em transgressão, como qualquer um de nós. O inimigo pode chegar e enganar as pessoas. O inimigo engana as pessoas facilmente. Entendeu? Ó. Aqui, ó, em 2, deixa eu ler aqui pra vocês. Quando, ó, porque eu gosto tanto dessa passagem de Gênesis, ela me encanta demais. Porque aqui eu entendo e ainda explico muitas coisas pra vocês. Quer dizer que não precisa não explicar, tá tão bem entendido, né? Ó. Agora, eu não gosto quando as pessoas querem humilhar, como é que chama, meu Deus? Adão. Aí Adão pecou, colocou a culpa. Adão. Porque o homem, ele vi que preste atenção que até o homem ele é egoísta. Ele disse assim: não, a mulher pecou, o homem não deveria ter comido, deveria ter morrido só. Então, Deus não é assim, não. Deus, não é desse jeito, entendeu? Como era que via a nossa salvação? Como é que ele ia resgatar o que foi perdido? Se não fosse por ele, né? Então, vocês estão entendendo que vocês são inteligentes, né? Ó, agora bora pra parte que agora ele vai pegar o nome de Senhor, ó. E Deus aqui criou todas as coisas só com o nome de Deus. Deus. O Senhor, ele vai pegar nome de... Ele vai pegar o nome de Senhor, Deus, vai ser agora, quando ele faz Adão, ó. A formação do Éden. A formação do Éden era um canto exclusivamente só deles. Era não, é só dele, né? Então, estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus, você está vendo? Ele já pegou o nome. O Senhor Deus, você está vendo? Ele é um Deus muito maravilhoso, né? O Senhor Deus fez a terra e o céu.
e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a árvore do campo que Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para regrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regrava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas. Você está vendo? Quando ele formou o homem, ele já pegou o nome de Senhor. O Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa parte do homem foi feito alma vivente também tem lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, o Senhor falando sobre os dois homens, sobre os dois Adão. O primeiro Adão e o último Adão. E ele se identifica, Jesus se identifica sendo o primeiro, sendo o último, lá no livro do Apocalipse, porque ele diz que ele não só lá, ele também se identifica em João. Em João, 1 João, ele diz que ele era o verbo, ele estava com Deus no início de todas as coisas. E também ele se identifica como o próprio, ele se identifica como Deus, o próprio, entendeu? Oh, glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Eu amo demais o meu Criador. O meu Criador, glória a Deus, é um nome muito lindo, né? O meu Criador, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu amo demais o Deus de Israel, o Deus que tá aqui do meu lado, glória a Deus, eu amo. E bora pra lá, né? Pra onde eu tava lendo com vocês. Ó, primeiro foi que tu tava lendo, qual era o versículo? Ó, Apocalipse, eu li tanto Apocalipse que ficou gravado na minha mente. Ó, Gênesis 2, e eu li pra vocês até o versículo 7. Li ele todinho pra vocês. Comecei no versículo 4 e li até o versículo 7 para vocês. É só vocês lerem. Lê com amor, lê com carinho, que vocês vão entender. Entendeu? Glória a Deus. Agora bora lá para a parte onde eu estava lendo com vocês. Ó, preste atenção. O Senhor disse aqui nesse versículo. Eu vou repetir ele do início. O Senhor disse que a vida dele será igual no tempo do dilúvio. Por que igual no tempo do dilúvio, Meire? Por causa que o povo tinha alguém com vocês, chamando vocês ao arrependimento, e o povo não ia escutar. E o Senhor também comparou a vida dele igualmente no tempo do dilúvio, porque tinha alguém com vocês e porque aquela geração ia estar igualmente a geração do dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o grande dia do sexto selo sendo aberto. E pegou a todos de surpresa. Igualmente está escrito lá em glória a Deus, glória a Deus. Lá em Mateus 24 e o versículo 30. Porque o Senhor diz que quando ele aparecer em cima das nuvens, todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vão se lamentar? Porque tinha alguém com vocês pregando o evangelho. Igualmente o povo do dilúvio se arrependeu de não ter ouvido o que Deus tinha mandado para eles. Do mesmo jeito o Senhor fala nesse versículo lá. Em Mateus 24 e o versículo 30, o Senhor diz que todas as tribos da terra vão se lamentar. Todo o povo que tiver a oportunidade vão se lamentar. Por quê? Porque o Senhor levantou alguém para falar com vocês. E eu vou ler para vocês no final do vídeo quem foi que o Senhor levantou. Tá escrito? Vou ler para vocês. Ó, continuando aqui, ó. Vou ler o que Jesus disse, ó. Vou ler o que o meu Salvador falou, né? O meu Senhor da minha vida, né? Ó. E como aconteceu nos dias do dilúvio, olha o que o Senhor está dizendo, ó. E como aconteceu nos dias do dilúvio, assim será também nos dias do Filho do Homem. Do mesmo jeito da vinda do Senhor, a gente está chamando o povo ao arrependimento. E o povo endurecendo o coração, não querem se voltar ainda de jeito nenhum, né? E olha o que o Senhor disse aqui, ó. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Do mesmo jeito, o povo não tá ligando pro sexto selo que vai ser aberto. Quando chegar nesse dia, o sexto selo vai ser aberto, vai consumir a muitos, né? Continuando, ó, como aconteceu, ó, como também da mesma maneira acontecerá nos dias
de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Preste atenção nesses versículos que eu tô lendo para vocês. Ó. O Senhor está dizendo, as pessoas estão fazendo as suas vidas normal. Quando ele vir, ó. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Tá vendo? Ó, naquele dia estará. Naquele dia, quem estiver no telhado não não descerá tomar lá da mesma sorte. Deixa eu ler novamente do início. Naquele dia, quem estiver no telhado não tendo as suas opancas em casa, não des a tomar lá da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. O Senhor está dizendo que essas pessoas que tiver escapado, não volte para trás. Se vocês voltar, vocês vão perecer. Lembrai da mulher de Ló, o que é que Jesus deixou escrito. Se vocês voltarem, vocês vão perecer igualmente a mulher de Ló. Ó, lembrai vós da mulher de Ló. Jesus deixou só esse versículo escrito, assim, é só um versículo com esse tema. Ó, lembrai da mulher de Ló. Essas pessoas que voltarem, aconteceu, essas pessoas voltarem para lá, para poder, né? Então, preocupada com essas coisas, não estão preocupadas em salvar a sua própria alma, como a mulher de Ló. A mulher de Ló estava preocupada nas coisas materiais, nas coisas que tinham ficado para trás. Então, e como ela ficou preocupada, ela olhou para trás, ela quis voltar, ela ficou lá juntamente com tudo que aconteceu, né? Então, por isso que o Senhor diz, né? Aqui, ó, lembrai da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela ficou para trás. Também me lembro da passagem do que? Das cinco virgens loucas, que elas vão ser deixadas para trás. Por quê? Por falta de obediência. Só interessado nas coisas desse mundo, sem se preocupar com as coisas, com a própria vida, além dessa daqui, né? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá e qualquer que a perder sua vida, salvá-la, digo vós que naquele dia estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Esse aqui vai ser no dia do arrebatamento. Tá dois na cama, um será tomado e o outro vai ser deixado, né? Dois estão junto moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondeu dizendo-lhe, onde, Senhor? Você está vendo como ele pega o nome? Jesus, ele pega o nome do início lá do livro de Gênesis, que é Senhor Deus, é aqui ele pega o nome de Senhor. Eu sei que tu és Senhor, né? Então, meu Senhor, né? Nosso Senhor, nosso Salvador. Ó. E respondeu e disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhe disse, onde estiver um corpo, aí se ajuntarão as águias. Essa passagem aqui é muito triste. Por quê? Porque vai ser tantos que não vão ter como o quê? Colocar tudo nos seus cantos, né? Aí quem vai vir é as águias para comer. Então, tá escrito, tá profetizado. Isso chega a me dar até uma angústia. Mas por isso que eu digo a vocês. Ora, te consagra para que Deus te tire da face da terra no dia do arrebatamento. Para que não chegue a padecer, tá entendendo? Tais coisas, né? Vocês escapem de tais coisas. Ainda vou ler esse versículo para vocês. Deixa eu procurar aqui. E eu desmarquei, era lá mesmo. Eu acho que era vizinho. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui.
Eu vou ler para vocês esse versículo que eu acabei de falar, ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avisados por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Acorda, igreja do Senhor, para que vocês sejam avisados por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, entendeu? Então, entreguei para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo para vocês, né? Vou encerrar esse vídeo com vocês, né? Para mim fazer outro vídeo, para mim soltar mais as Santas Escrituras para vocês, porque tá se aproximando o dia da vinda do Senhor e vocês precisam ter bastante conhecimento da palavra de Deus. E outra, não adianta de nada ter conhecimento e não colocar em prática. Isso não vai te servir para salvar a tua alma, não. Só serve para salvar a tua alma se tu pôr em prática o que tem escrito nas Santas Escrituras, tá bom? É o que eu tenho para soltar para vocês. Arrepende-te. Arrepende-te. Todos nós precisamos de arrependimento. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E arrepende-te e te volta para o teu Criador. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. O caminho estreito é um caminho de renúncia. O caminho estreito é o caminho do Senhor. No caminho estreito a gente temos que renunciar muitas coisas. Eu falei para vocês, eu vou encerrar para vocês justamente como que o Senhor... Porque o Senhor fala o quê? Eu vou deixar para me soltar essa parte que eu me lembrei agora, né? Em outro versículo para vocês. Sabe por quê? Estou em Apocalipse novamente. Esse livro não sai. Deixa eu ler aqui mais um para vocês. Espera aí, deixa eu ver onde é. É em... Quem dera se vocês escutassem Jesus, escutassem o que está escrito nas suas escrituras e colocassem em prática. Ó, eu vou ler Lucas 11, o versículo. Lucas 11, o versículo, começando no versículo 29. Ó, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer... Maligna é essa geração. A geração que Jesus estava naquele tempo pregando o evangelho para ela era uma geração maligna. Ó, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Para aquela geração que Jesus estava, o sinal que o Senhor deu para aquele povo foi o sinal do profeta Jonas, de arrependimento. Agora, para a nossa geração, o sinal é ele. O sinal é ele. O sinal é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O sinal para a nossa geração é Jesus. O sinal para a nossa geração, para que as pessoas se arrependam e se voltem ao sinal, é Jesus. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul, ela já está no meio de vocês, ela está conversando com vocês. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Quem que é maior do que Salomão? Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Os homens, a rainha do sul, ela já está no meio de vocês, ela está perante a vocês. E os homens de Nevi também estão perante a vocês, eles estão nas redes sociais pregando o evangelho, igualmente a rainha do sul, que está perante a face de vocês. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está que é maior do que Jonas. Por isso que nós chamamos ao povo ao arrependimento. Nós chamamos vocês ao arrependimento para que vocês se arrependam e vocês se voltem verdadeiramente para o Senhor. Só assim a salvação. Para todos que se arrependem verdadeiramente e que se volta para o Senhor. Entendeu? Porque nós temos que ter renúncia. Não adianta de nada nós estar só frequentando a igreja. Só frequentando, louvando, sendo tudo em vão.
Cadê o arrependimento? Cadê a mudança de vida? A pessoa aceitou Jesus, está caminhando com o Senhor, mas continua a mesma coisa? Não pode. Como é que vocês procuram a salvação da alma de vocês se vocês continuar fazendo as mesmas coisas de antigamente? Não. Quando a gente aceita Jesus é para ter mudança, para ter transformação. Entendeu? E outra coisa. Jesus disse: a todos de igual modo. Eu vou ler para vocês. Jesus disse: todos de igual modo nós precisamos de... Peraí, deixa eu ler para vocês. Ó, e dizia a todos, Lucas 9 e o versículo 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é morrer aquela velha pessoa, não existir nunca mais, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim tu nasce de novo. Só assim tu renega tudo que tu vivia antigamente para viver uma nova vida com Jesus. Ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está vendo aí? Como o evangelho, ele é renúncia. O evangelho, ele é renúncia. O evangelho é transformação. Ó, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. Aí as pessoas querem seguir Jesus, tem que morrer aquela velha pessoa. Aquela velha pessoa não tem que existir nunca mais, entendeu? O velho homem morreu, tem que ser um novo homem em Cristo Jesus. Uma nova mulher em Cristo Jesus. Aquela pessoa antiga que vivia lá, no caminho da perdição, ela tem que morrer, ficar lá. E você tem que ser, a partir do momento que você aceita Jesus, tem que ter mudança, transformação de vida. Glória a Deus. Deixa eu ler para vocês em João, sobre o que Jesus está falando com vocês. Quem está falando com vocês é o meu Senhor. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo. Por mim eu saia toda hora no meio da rua pregando a palavra de Deus. Para todo mundo. Para mim é porque Jesus me colocou um cargo, né? Mas por mim eu saia pregando a palavra dela para todo mundo no meio da rua. Olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus transforma. Mas se tu quiser, se tu não quiser, ele não vai te obrigar, não. Ah, eu não quero, não. Porra, então, Jesus não te obriga, não. Mas se tu quiser, sim, se tu quiser, aí a mudança, a transformação. Agora tem pessoas que querem Jesus, mas não querem renunciar. E Jesus disse no versículo, tem que ter renúncia. Ó, é João 3, e o versículo 3. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Você está vendo? Se nós não nascermos de novo, aceitar Jesus, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, nós não podemos ver o reino do céu. Avalie entrar. Vou ler outro versículo, vou ler o versículo 5 para vocês verem. Não entra não. Vou ler o versículo 5, que está dizendo que não entra. Ó, Jesus respondendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, a água é a palavra de Deus, do Espírito, ser um novo homem em Cristo Jesus, não pode entrar no reino do céu. Então, não nasceu de novo, não pode entrar no reino do céu, não. Tem que morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim entra no reino do céu. Deixar tudo de lado. A vaidade, as idolatrias, para o tempo católico. Por que esse tempo católico, eu vou soltar para vocês esse sonho, vou ler também a Santa Escritura para vocês. Porque o povo católico, eles têm que renunciar à vaidade, renunciar às idolatrias. O tempo evangélico tem que renunciar à vaidade, tem que renunciar à idolatria ao dinheiro, tem que renunciar, porque... E tem que renunciar mesmo. Tem que renunciar porque o Senhor disse que nós não podemos amar dois senhores. Amon e a Deus. Ou nós vamos amar Amon, que é o dinheiro, ou então nós vamos odiar, ou então nós vamos amar a Deus, né? Então, se nós amarmos Amon, pode ter certeza que as pessoas vão odiar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é salvação. E Deus quer santificação de nós. Entreguei para vocês o meu vídeo, tá bom? Olha, eu vou fazer outro vídeo, dá para soltar mais as Santas Escrituras. Fui.